Olá! Por um mundo onde a educação tenha sempre um compromisso sólido com a verdade e com a transformação que nos leve a uma sociedade menos desigual e mais justa, está começando mais um programa parlatório aqui pela TV Pai Eterno. O conteúdo da educação formal sempre respeitou um tipo de visão de mundo e, por causa disso, sempre privilegiou o ponto de vista dos vencedores e daqueles que são economicamente mais favorecidos. Mas, nos meados dos anos de 1960, um educador brasileiro colocou isso em questão e apresentou um outro tipo de pedagogia, a pedagogia do oprimido. Sua obra é reconhecida pelo mundo inteiro pelas comunidades de ciências da educação. No Brasil, infelizmente, a ideia de que ele tem uma ideologia distante daquela que reina esses dias por aqui, ele tem sido mal e injustamente compreendido. Estou falando do pernambucano Paulo Régulus Neves Freire, ou simplesmente Paulo Freire. Esta semana celebramos 100 anos do seu nascimento e lembramos 24 anos da sua morte. Para conversar sobre a pessoa e a obra de Paulo Freire, convidamos uma pessoa muito dedicada ao tema em toda a sua carreira acadêmica, a professora Camila Lima Coimbra, da Universidade Federal de Uberlândia, no interior de Minas Gerais. Ela é também grandemente responsável pelas celebrações do centenário do autor. Professora Camila Lima Coimbra é doutora em Educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, mestre em Educação e especialista em Educação Infantil e séries iniciais do ensino fundamental pela Universidade Federal de Uberlândia. Desde 2017, ela é também responsável pela disciplina Princípios Éticos Freirianos, oferecida pelo Núcleo de Didática da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Uberlândia. Professora Camila, é uma honra para nós receber a senhora aqui no programa parlatório. Seja muito bem-vinda. Eu começo já perguntando uma questão que me parece básica. Por que celebrar a memória e a obra de Paulo Freire? Quem memora com, né? Quem memora junto, quem traz um pouco dessa memória, resgata um pouco a vida e a obra do Paulo Freire. Acho que a gente tem colocado isso como objetivo do centenário, o resgate crítico da vida e da obra do Paulo Freire, aquilo que para o Paulo Freire também era muito importante, que é a denúncia e o anúncio, né, ao propor formas de enfrentamento à realidade, combatendo as injustiças, resgatando os direitos humanos. Acho que essa ideia também, ela soma-se à intenção de comemorar, né, o Paulo Freire nesse centenário. Analisar a realidade também a partir desse momento que vivemos e quais aí seriam as contribuições do Paulo Freire para a educação brasileira. Eu acho que são vários, né? Eu estou citando alguns deles, assim. A ideia também de reconhecê-lo e reconhecer a importância de ser o patrono da educação brasileira, né? Que isso só vai acontecer em 2012, mas acho que esse centenário também tem reforçado a importância do Paulo Freire manter-se como patrono da educação brasileira. E acho que, por último e não menos importante, acho que uma outra razão que tem permeado as nossas ações aqui nesse sentido é também de mobilizar as pessoas que leem, que estudam, que se interessam pelo pensamento educacional brasileiro e, especialmente, por pensar a educação, como diria o próprio Paulo Freire, a educação a partir de uma prática da liberdade, né? Então,
Acho que são vários os objetivos nesses tempos, nesse momento, e que a gente tem aí juntado a possibilidade de fazer um trabalho coletivo que é mundial, né? Não é só brasileiro, é mundial. E eu confesso que eu tenho ficado muito surpresa com a mobilização que tem sido feita e com as oportunidades que estão sendo criadas de pessoas que não conheciam e que agora passam a conhecer, ou que tinham uma visão do Paulo Freire e agora começam a compreendê-lo melhor. As comemorações nesse ano de 2021 incluem a personagem Elza Freire. O nome dela não é conhecido como é o nome do marido. Qual é a importância da obra dela, professora? Aí tem uma história, né, importante, que é o encontro que eu tenho quando eu vou para a Universidade Federal de Uberlândia, em 2006, no município de Ituiutaba, e nós tivemos a chance de elaborar lá o projeto pedagógico dos cursos que estavam iniciando num projeto de expansão das universidades públicas brasileiras, e que lá em Ituiutaba nós tivemos a chance de construir o projeto pedagógico do curso de Pedagogia, e optamos, as pessoas que lá estavam à época, por fazer uma consulta às secretarias, superintendências, e aí construímos um projeto pedagógico que nós identificamos com princípios freirianos. Isso fez com que a gente conhecesse uma pessoa da cidade de Ituiutaba à época, professora da rede municipal de Ituiutaba, professora Nima Spigolon, que hoje é professora da Unicamp, e que ela fez a sua pesquisa de mestrado, identificando a presença de Elza Freire, sua primeira esposa, no pensamento freiriano, né? Essa dissertação de mestrado se transformou em livro, chama-se Pedagogia da Convivência, e aí com esse encontro que data lá de 2008, na verdade, quando a gente se encontra efetivamente em Ituiutaba, a gente tem a chance de começar um trabalho juntas, né, aí de discussão, de estudo sobre Paulo Freire. E a partir daí, quando nós fomos nos envolver no centenário, a gente optou por criar um selo que tivesse essa identidade também de buscar o Paulo Freire com o Paulo Freire e suas fontes, né? Porque Paulo Freire é o Moacir Gadotti fala que ele é um ser conectivo, né? Ele está sempre com alguém. E aí a gente criou a UFO, então a Universidade Federal de Uberlândia e Unicamp, um selo comemorativo que coloca Elza e Paulo a partir dessa compreensão de que Elza foi importante no pensamento freiriano, já que ela, sim, foi professora alfabetizadora, foi diretora de escola pública. Então essa experiência, pela pesquisa da ANIMA, comprovou-se importante para o pensamento do Paulo Freire. Eu queria só citar outra referência que a gente também tem em relação a isso, é que recentemente publicou-se um livro chamado Paulo Freire, uma arqueologia bibliográfica. São de 3 organizadores, o Sandro, o Danilo e a Sharon, que fizeram esse livro buscando as fontes, as raízes, né? E aí o livro é composto de verbetes, de uma pesquisa extensa e intensa de todos os nomes citados ao longo da obra de Paulo Freire, que nomes ele cita, com quem ele dialoga. E aí, nesse livro também tem um verbete de Elza, que é importante da gente ler, que diz um pouco disso também, como é que Elza tem importância no pensamento freiriano. E a última, não menos importante, mas também que é uma referência para nós e também na elaboração do selo, é um documentário que a gente tem, inclusive, trabalhado no centenário. A gente criou uma atividade que chama Café com Pipoca, em que a gente passa o documentário, um episódio do documentário, convida uma pessoa para o debate e dialoga a partir do documentário. O documentário chama-se Paulo Freire, um homem do mundo. O diretor é o Cristiano Burlan. São 5 episódios de cerca de 50 minutos que contam um pouco a biografia a partir desse olhar do Cristiano Burlan, né? Não é uma ideia de trazer nada oficial, mas são olhares da vida e da obra de Paulo Freire. Nesse documentário também existe a presença forte de Elza Freire na vida, na obra e, portanto, no pensamento freiriano. O mundo de hoje está mais desigual que nunca. A pandemia escancarou essa realidade.
A senhora considera que a obra de Paulo Freire tem uma denúncia a respeito dessa realidade? Talvez, de onde eu parto, eu tenha aí mesmo a forma de me entender nesse lugar e, portanto, eu estou convencida de que sim, né? Às vezes me perguntam assim, mas Paulo Freire viveu lá na década de 60, 70, morreu há tanto tempo, ele ainda é atual? E eu digo sim, ele é muito atual, né? Na minha leitura de Paulo Freire, ele é muito atual, porque ele fala primeiro da realidade brasileira, né? Ele não vai, ele pode ter fontes outras tantas, mas ele vai dizer da nossa realidade, da nossa sociedade desigual, da nossa caracterização cultural, da nossa identidade cultural. Então, para mim, o Paulo Freire é um pensador que nos ajuda nos dias atuais a aprender essa realidade, né? Entendê-la de forma crítica, não naturalizá-la, nem criar fatalismos históricos, como ele dizia, né? Eu acho que essa presença do Paulo Freire nesse momento de denúncia na sociedade, por mim, é visto em várias leituras que eu faço dele. Porque tem uma categoria do Paulo Freire que eu acho que é importante para compreender isso, né? Que muitas vezes as pessoas, até por conta da nossa história, do nosso contexto político também, né? Mas é a categoria da politicidade, né? Que ele tem o livro Política e Educação, ele vai dizer que o que assim, né, em síntese, o que seria essa categoria da politicidade? Seria a compreensão de que numa sociedade desigual como a nossa, não há como a gente não se comprometer socialmente com essa sociedade, ou seja, não tem jeito de a gente vivê-la sem sentir, sem olhar para o outro e identificar a possibilidade de mudança dessa sociedade. Então, a politicidade está relacionada a esta escolha, a essa decisão, a esse comprometimento, né, que ele vai chamar de politicidade no momento em que eu não tenho uma sociedade igual. Então, vai exigir de mim pensar a partir de quê? A favor de quem? Professora, qual é a opinião da senhora sobre a fake news amplamente divulgada afirmando que Paulo Freire é comunista? Eu acho que a grande questão, né, quando a gente pensa na fake news, é de que tem uma entrevista, inclusive do próprio Paulo Freire, em que ele diz que ele foi chamado de burguês. E ele parece até bem irritado com esta forma em que o colocaram, né, no lugar do burguês, porque ele vai fazer um resgate histórico e dizer assim, o burguês não é ele que escolhe quem é. A criação da burguesia, historicamente, no Brasil, e não só aqui, mas ela tem uma história e uma cultura que eu não posso simplesmente dizer que o outro é isto ou aquilo, né? Então, eu acho que a forma como, eu acho que intencionalmente tem se feito e criado fake news, desenhos, charges, né, no sentido não posso dizer, mas que seja assim, de deteriorar, de macular mesmo a figura do Paulo Freire, eu acho que tem sido cruéis, assim, para não dizer outra palavra, porque, de qualquer forma, e eu acho que não é a ideia, né, já aprendemos com a história que é melhor a gente não colocar ninguém no papel de mito, né? E não é essa a intenção aqui, mas é de reconhecê-lo mesmo como um ser humano, como ele mesmo dizia, inacabado, histórico, culturalmente e temporalmente datado, e, portanto, também com as suas fragilidades e com as suas possibilidades, né? Então, eu realmente ainda fico, quando eu vejo, né, tem alguns vídeos, inclusive, que são veiculados pela internet, chamando de energúmeno, chamando de voodoo, realmente, assim, num nível de ataque que eu fico até sem condição de fazer a possibilidade do diálogo, né? Porque como é que você conversa com alguém que já parte do princípio de que um autor brasileiro, recifense,
exilado num tempo de ditadura, não tem minimamente o reconhecimento do respeito pela sua história, né? Eu acho que isso é de uma crueldade que é difícil da gente imaginar como é que seres humanos se portam desta forma. Agora, nós sabemos que, infelizmente, nós estamos vivendo isso, né, nessa sociedade, dicotomizou demais, dualizou demais, né, e aí as pessoas têm que achar alguém para combater, para dizer que é o responsável, para dizer que é ele que fez a tragédia da educação brasileira, né, que já também tem isso, né, tem gente dizendo que é o Paulo Freire o responsável pelas mazelas do sistema público da educação. Então, eu realmente fico sempre me perguntando, onde está o dado? Onde está o fato? Onde está a leitura? Porque aí é a origem da fake news, né? Cria-se uma situação, um desenho, uma notícia de algo que não tem fundamento. Eu peço a gentileza da professora Camila para me dar a permissão de fazer um rápido intervalo. Logo que voltarmos, daqui a pouco, vamos continuar essa conversa sobre a obra do pedagogo Paulo Freire. Até já! O que você faria por amor? Faria promessas? Abriria mão de si mesmo? Vamos falar sobre prova de amor, de alguém que por amor foi condenado e crucificado, morto e sepultado, mas que venceu a morte e ressuscitou, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai. Retribua o amor de quem doou a própria vida por você. Nós voltamos com o programa Parlatório. Nossa conversa de hoje gira em torno de uma pessoa e de uma obra que faz do Brasil um país que produz ciência e pedagogia. Estamos conversando sobre o centenário de Paulo Freire com a professora Camila Lima Coimbra, da Universidade Federal de Uberlândia. Professora, ainda que Paulo Freire tenha grande importância no tema, eu pergunto de uma forma mais ampla. Como é que a senhora vê a perseguição aos críticos no cenário atual? Eu fico perplexa. Para nós, especialmente, que estamos na universidade pública, né, brasileira, a gente tem vivido isso muito proximamente, né, especialmente a escolha por parte do presidente da República de reitores e reitoras das universidades, dos institutos federais, que foram, em consulta eleitoral, escolhidos pela comunidade universitária, e que esse fato é desprezado na escolha. Ou seja, se você me perguntasse isso, se o senhor me perguntasse isso, em 2016, talvez eu respondesse, não, isso não é possível, isso não vai acontecer, né? Nós vivemos numa democracia, eu não vejo possibilidade, né? A gente, como diria Mafalda, a gente anda para frente, quem anda para trás ou para o lado é caranguejo. Então, eu realmente, essa talvez seja a palavra que me defina. Eu fico ainda perplexa, assim. Eu acho que nós não podemos aceitar, e aí nós fomos também atropelados por uma pandemia, né, que de uma forma ou de outra, além da tristeza, das perdas, da falta de um governo que nos dê segurança em relação a isso, que nos dê condição de acreditar, né? Mas além disso tudo, a gente ainda fica com medo. Olha, hoje, sinceramente, eu vou dizer para o senhor que às vezes eu tenho medo do que eu vou dizer em sala de aula. Eu tenho medo do que é que isso pode surtir de efeito, né? Porque nós já tivemos colegas que tiveram que fazer ajuste de conduta, colegas das universidades federais, né? Então, isso, sinceramente, tenho
muito receio, especialmente na universidade, né? A gente sempre lidou com a liberdade de expressão como condição para a nossa atuação docente, né? Liberdade de expressão no sentido de temos o dever, inclusive ético, político, como servidora pública federal, de poder me expressar, de poder dizer aquilo que penso, aquilo que estudo, aquilo que pesquiso, e nesse momento eu me sinto cerceada, eu me sinto, de fato, nessa condição de estar sempre pensando até onde eu posso ir, o que eu posso dizer, né? Especialmente porque, veja, quando que eu pensaria isso ser possível? Eu estudo Paulo Freire, vamos colocar um marco aí, né? Mas desde quando eu entrei no doutorado, porque fui fazer o doutorado na PUC de São Paulo com essa intenção de me aproximar, de ter a experiência de vivenciar uma cátedra Paulo Freire, de estudar Paulo Freire num lugar onde ele também tinha habitado, esse era meu sonho, essa foi a minha busca, e esse foi meu caminho. Eu fui porque eu sempre alimentei um sonho de ir para uma universidade pública onde eu pudesse criar um grupo de estudos, criar um grupo de pesquisas, fazer um trabalho que na universidade a gente sempre, historicamente, desde a abertura política brasileira, a gente sempre teve a possibilidade, né, de fazer os nossos trabalhos sem ter nenhum tipo de coerção, punição ou limitação, e hoje eu me vejo num lugar de não sei mais se é esse lugar, não sei mais se eu poderia dizer o que diria lá quando eu entrei no doutorado em 2003, né? Então, infelizmente, eu acho que vivemos esse tempo em que a nossa democracia está ameaçada, né? As nossas instituições estão ameaçadas. Parece tão pequeno, né? Outro dia uma pessoa da minha família falou: mas é uma lista tríplice, o que tem se ele não escolhe quem foi o eleito na consulta? Parece que, né? Aí eu volto lá no Paulo Freire, parece que as pessoas naturalizaram tanto que elas estão achando tudo dentro de uma normalidade a partir de um governo que eu acho que milita nessa ideia do controle, da disciplina, da ordem e do progresso, né? Então, a gente fica até... quando se depara com esse tipo de fala, eu tento dizer, né, do espaço de cá, olha, historicamente é assim que se faz, a escolha, a consulta eleitoral é feita pela comunidade e quando, né, na verdade, é o Ministério da Educação, né, a partir do presidente, faz essa escolha, sempre isso foi respeitado. Então, a gente nunca pensou como é que ia viver essa imposição autoritária ou essa condenação dessas instituições e das estruturas democráticas. Então, estou vivendo mesmo um tempo de perplexidade e dentro de casa, né, com muito pouca possibilidade de fazer algo no sentido de resistir a esse tempo de perdas, que eu estou imaginando que seja isso. Estamos vivendo um tempo de perdas históricas na educação brasileira, né? Professora, nós encerramos sempre nossas conversas aqui trazendo uma citação e pedindo um comentário de nossos convidados. É claro que para a senhora teríamos que trazer uma palavra do Paulo Freire. Em um dos textos publicados depois de sua morte, com o título de Pedagogia da Indignação, ele escreveu, abre aspas, a consciência do mundo engendra a consciência de mim e dos outros no mundo e com o mundo. É atuando no mundo que nos fazemos. Fecha aspas. Esta frase que vocês trouxeram para mim é uma tradução de um conceito que eu acho fundamental para entender o Paulo Freire, que é o conceito de praxis, né? Que é o conceito desse que fazer. Não basta a consciência de mim mesma, para além da consciência, porque eu sou um ser de relações, né? Eu sou um ser do diálogo.
Então, a partir desta compreensão do ser como um ser de possibilidades, um ser inacabado, em processo, né? Por isso que ele não é, ele está sendo, é que eu busco, é que eu vou ao encontro, né, do outro, e aí ele vai dizer que mediatizados pelo mundo, porque essa realidade ela não pode ser invisibilizada, é essa realidade que nos cerca, que nos faz, né, que nos condiciona, não nos determina, mas nos condiciona. Então é importante que eu apreenda que realidade é essa. E ele está dizendo dessa realidade brasileira, né, de uma realidade desigual que nos exige aquilo que ele vai dizer em outros tantos escritos assim, a ideia é que a gente construa, né, ou então que transforme, né, esta sociedade aí por meio e com a contribuição da educação. Eu só queria, eu sei que às vezes eu falo muito, mas só para encerrar, essa frase também me lembra a ideia de praxis, né? Então é isso que fazer, o pensar e o agir, e também me lembra uma categoria do Paulo Freire que eu acho fundamental também, que é a categoria da esperança. Isso eu acho também fundamental para nós no campo educacional, porque a esperança do Paulo Freire não é a espera, né? É a esperança na luta, é a esperança na transformação. A esperança, ela se dá à medida que nós, seres humanos de possibilidades, vamos criando projetos, e os projetos, eles não são individuais, os projetos são coletivos. Então, isso dá uma força para a gente, né? De viver na sociedade, lutando por uma outra forma de viver coletivamente, por outros princípios que possam fundamentar e embasar a humanidade. Acho que é isso que me move, né, nessa busca, nessa curiosidade que eu tenho com Paulo Freire e nessa ideia de que é possível, enquanto me entendo como esse sujeito histórico, né, esse sujeito que também faz história, eu também transformo. E se eu transformo, eu esperanço. Esperanço não na espera, mas esperanço na luta. Muito obrigado, professora, pela sua participação aqui no programa Parlatório. Eu que agradeço, muito obrigada, foi um prazer. Eu agradeço também a você que esteve conosco no programa de hoje. Muito obrigado e até a próxima!